algo que viralizou aí recentemente nas redes sociais, e foi uma polêmica muito grande, né, que causou, que foi um vídeo que foi divulgado ali no Instagram pelo presidente Lula, junto com a esposa dele, né, a Janja, né, e aonde a Janja cozinhava uma paca, carne de paca, pro Lula. Eu vou tocar o vídeo aqui e a gente comenta na sequência, tá bom, Harry? Quem souber, termina aí, tá? Caminho de paca. Eu tô cozinhando paca hoje pra você. O que você vai colocar nessa paca ao molho? Essa paca ficou 2 dias no tempero. Bastante alho, bastante tempero verde, algumas ervas, que carne de caça pede erva. E é isso, eu tô adorando ela. Depois no fundo Bom, vou voltar aqui pra gente reouvir o negócio que ela falou, tá? de caça pede tempero verde, algumas ervas, né? Porque carne de caça pede erva. E é isso, eu tô adorando ela. Depois no fundo da panela eu vou dourar cebola, né? Colocar a cenoura que dá uma engrossadinha no molho, um pouquinho de tomate só para dar consistência. E depois nós vamos cozinhar aqui e vai ficar muito tempo cozinhando. Quando estiver pronto que eu vou começar a comer, eu vou botar assim lá para dizer para você. Eu acabei de comer a paca. Eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa paca que eu comi hoje. Foi divina. Parabéns, Janjinha. Muitas coisas pra falar sobre esse vídeo, cara. Muitas camadas aí, né? Muitas camadas, né? O Lula divulgando a paca Olha, da gente. primeira, para dividir em 2 camadas, pra gente não alongar tanto, e o pessoal não acabar achando que a gente tá fazendo discurso político. Escolhe a primeira camada, eu escolho a segunda. Bom, primeiro é o Lula falando que comeu a paca da Janja assim na internet, dessa forma. Série. Na cidade de vocês aí, de onde vocês são, existe essa conotação sexual quando a gente fala de paca? Aqui, de onde, o Lucas, apesar de estar no sul, ele é daqui do norte, de Belém do Pará. E aqui a gente tem isso, né? Charque e paca é tudo feminina, entendeu? Então, eu achei meio esquisito, né, essa parada, mas assim. E como ele é nordestino, deve ter também. Então, o cara falando que nunca tinha comido uma paca igual a da Janja. É meio esquisito, mas beleza. Mas brincadeiras à parte, assim, a Janja fala claramente no vídeo que é carne de caça, tá? E assim, a gente sabe, inclusive a notícia que a gente divulgou aqui no Florestal Brasil é explicando justamente para as pessoas sobre isso, né? Que o consumo de carne de caça no Brasil é crime ambiental, tá? Por diversos motivos, por questões sanitárias, né? Exceto, né? Exceto quando a caça é autorizada para determinadas espécies e quando é para subsistência. Para comunidades tradicionais, Comunidades comunidades tradicionais. indígenas. Exatamente. Inclusive, só um adendo, desculpa te cortar aí Manda. no teu discurso, mas tem um influenciador que é indígena, de fato, que é o da aldeia. Quer dizer, eu não sei, tira o de fato. É só indígena, influenciador indígena. Que é o da aldeia, o nome do perfil dele. É bem grande nas redes sociais e ele mostra como é a cultura deles. Só que em algum momento começou a se misturar o quanto ele está pegando os animais, capturando os animais e fazendo ali o abate para mostrar como é a cultura dele, e de fato eles já iam consumir aquilo, independente de estar filmando ou não, ou Sim. quanto aquilo virou realmente a forma dele publicitar o perfil dele, né? Bora caçar algum animal para matar aqui, então em algum momento aquilo se confundiu. O quanto é só pelo entretenimento, o quanto é de fato ele mostrando a cultura, sabe? Sim. E aí as coisas começaram a se misturar e começou a dar um problema. Inclusive, isso começou a chamar a atenção do Ministério Público de vários estados, né? Vários influenciadores aqui da região norte, a todo momento todo dia postando vídeo, matando um animal, abatendo um animal diferente e dizendo, mas é porque a nossa cultura é assim. Aí o negócio começou a ficar um pouco complicado, entendeu? Sim. Ele foi, no caso da aldeia, ele foi processado pelo Ministério Público, pelo IBAMA, na verdade, e ele ganhou a causa, justamente porque ele conseguiu comprovar que aquilo, como era uma comunidade grande, então são vários animais abatidos para manter a subsistência daquela comunidade. Então, a questão toda é que ele grava todo esse processo. Sim.
Então, Exato. conseguiu contornar com isso e tal, enfim, fez bastante chacota, inclusive, com relação ao IBAMA, só que o IBAMA fez o correto, entende? Independente de ter perdido ou não, o IBAMA fez o correto, Sim. sabe? Como órgão ambiental de fiscalização. O grande lance, e aí é outro questionamento que eu me fiz quando eu vi esse vídeo do Lula, é assim, por que mostrar isso? Tudo bem, ele tá mostrando ali a intimidade dele, a intimidade do casal ali, né, um momento de descontração e tal, isso faz parte também, muitos políticos fazem isso, né, mostrando esse lado humano. 2026, É, mostrando 2026 é o Lula eleitoral, é diferente, entendeu? exato, ano de eleição e tudo mais, então ele quer mostrar esse lado, assim, mais do povo, mais humano e tal. Mas, cara, tinha tanta coisa que ela podia cozinhar pra ele, entendeu? E assim, eh eu Podia ser um porco, realmente como? podia ser um porco. Podia ser porco, podia ser boi, podia ser várias coisas, sabe. Então, assim, não precisa dar tanta ênfase ali, que a carne era uma carne de caça, a Janja fala isso, carne de caça tem que ficar de molho e tal. Aí depois de toda a polêmica, ela se pronunciou nas redes sociais e falou assim: "Não, isso aqui foi uma carne que a gente ganhou de um produtor legalizado", né, inclusive, hoje de manhã no Globo Rural apareceu uma reportagem mostrando os produtores legalizados e tal, ainda para mim ainda soou com uma cara de publi, né, parecia que ela estava divulgando ou o Globo Rural ou o produtor legalizado, apesar de não terem falado o nome, né. Mas, tipo assim, muita coincidência, né, cara, no mesmo domingo em que ela resolve cozinhar carne de paca para o Lula, o Globo Rural exibe uma matéria falando sobre carne de paca legalizada, feita por produtores registrados e tudo mais, né. Então parece, assim, muito sincronizado a coisa, né. Carne de paca não é uma coisa que a gente encontra no supermercado, você não encontra em qualquer açougue, em qualquer casa de carne, né, é muito difícil você encontrar, é uma carne caríssima, que também, na minha visão, pega mal, né, porque se ele ainda que estivesse cozinhando uma picanha, um aguil que fosse, também são carnes caras, a carne de paca seja ser mais cara do que a própria carne de picanha, que ele falou que ia ser popularizada no Brasil e tudo mais. Então, assim, me parece, assim, que tá até debochando, sabe, de tudo. Tá debochando da nossa economia, debochando da do valor das coisas, né, e uma comida que é uma carne que não é fácil de encontrar, né, é muito diferente e tal, e que ele teve acesso porque eles ganharam a carne de um produtor. Eu acho tudo isso muito errado, cara. O que que tu acha? Tá, aí eu já entro na segunda camada que eu escolho aqui, que é justamente a camada da publicidade. Político, hoje em dia, ele virou um grande influencer de Sim, internet também, especialmente esses que são de espectros opostos, sabe. Então, é só inverter um pouco. Se fosse o político que é o extremo oposto aí do que está na gestão agora, do Lula, as pessoas que estão defendendo isso iam estar atacando pedra de todas as formas possíveis, isso, fazendo é. discurso, somos todos paca, entende, nas ruas, todo mundo com máscara de paca na rua. Então isso mostra um pouco da hipocrisia que a gente está vivendo no Brasil, fruto de desinformação. Existe sim produtores legalizados, por exemplo, de jacarés, sabe? Existe também produtor legalizado, podia estar comendo jacaré, ia ter a mesma discussão, e existe sim ali no Mato Grosso do Sul produtores legalizados de carne de jacaré. Tudo bem. Mas a grande questão é, quando eu jogo essa informação simplesmente num vídeo, sem mencionar que aquilo é uma carne de origem legalizada, não é um animal nativo que foi abatido, não é um animal silvestre que foi abatido, é um animal de cativeiro, criado para esse fim, para fim de abate. A partir desse momento que eu jogo isso sem essa informação secundária, eu estou brincando com a desinformação que eu sei que existe na rede social. Aí Sim. eu jogo para as emoções, entende? Aí vai vir um discutir lá, é muita hipocrisia desse governo, se fosse fulano de tal, se fosse o Bolsonaro ia estar o inferno. E é Aí vem o verdade. outro lá, mas é porque isso, tem que entender que é legalizado, chora macho que tá pouco, aí começa essas frases E é feitas, verdade também. vira um absurdo, Sim, porque sim. simplesmente um chora mais que tá pouco, teu inelegível tá preso, aí o outro, o nove dedos já foi preso. Bicho, os comentários, se tu juntar 2.000 comentários, não dá um neurônio, pô. É. Entende? Aí Vira vira uma isso, mas discussão. pra que isso é bom? Só para eu concluir. Para que isso é bom? Por engajamento nas redes desses políticos. É isso que eles querem, que as redes cresçam. E quanto mais comentários,
maior a distribuição. A gente sabe disso, entende? Com o Sim. Florestal Brasil acontece isso. Quando a gente faz uma postagem de um negócio que a linha entre o que é o aspecto técnico e o aspecto sensacionalista é muito tênue, a chance disso viralizar é muito grande. E quando a gente faz um vídeo falando de forma técnica, explicando de fato, tintim por tintim, algum item, o vídeo não performa tão bem. Porque não tem o que o pessoal comentar lá, jogar hate em cima do post. O que tem lá, geralmente, é um ou outro técnico que diz, olha, Heuri, o Arthur, ou o Lucas, vocês fizeram uma abordagem que eu não acho que é a correta. Aí o outro vem lá, não, ele informou da forma correta, só que resumida para um vídeo. Aí essa discussão é mínima e ela acontece. Agora, quando é um negócio, como por exemplo a do Amon, lá do Amazonas, do deputado, que propôs lá a medida que é para vir na embalagem dos alimentos a descrição de quanto de agrotóxico tem, de cada tipo de agrotóxico descrito no alimento. Sim, Muita gente apoiando, muita gente criticando. Ah, mas esse daí quer dizer que é proibido, quer dizer que é assumir que vai ter agrotóxico e a gente só vai saber o que está se envenenando. Tipo, é uma medida. Aí tem o pessoal que deixa disso. Ah, mas é uma medida boa, que vem para somar. Aí as outras é uma outra etapa. Tem que começar de algum lugar, né, cara? Não dá para também propor tudo num pacote só. Essas três vertentes, quem concorda, quem discorda e quem fica no meio termo ali, mais centralizado, então, eles vão discutir nos comentários e esse post, assim como foi, ele viraliza. É isso que está acontecendo com as redes sociais dos políticos, principalmente agora em ano eleitoral. Sim. Total, cara. É exatamente isso. Deixa eu ler aqui alguns comentários. O pessoal tá trazendo aqui, ó. A Rosângela tá perguntando se existem criadores de pacas autorizados no Brasil. Rosângela, existem, tá? São poucos. Se você colocar no Google, inclusive quando teve essa repercussão, eu dei uma pesquisadinha, dá para achar alguns criadores que comercializam, tá? Mas acho que não é algo que é acessível aí à população, não, nem financeiramente, nem questão de logística também. Eu não sei nem me dizer aonde dá para comprar, tá? Onde vende, que tem site, não faço a mínima ideia. O Smurfs 1020 está comentando que ele nunca nem viu uma paca, né? Tipo, costuma ver muito em sítio, em área que ainda tem mata silvestre, né? Que ainda tem animais silvestres, e consegue encontrar. É um roedor, né? Como se fosse Aqui no Pará tem bastante. É um rato grande. É tipo uma mini cutia, né? Tem aqui a foto, vou colocar a foto aqui na tela. Ou é um rato grande ou uma capivara pequena. É uma capivara, falei cutia, né? Tipo uma capivara pequena. Né? Uma capivarinha bem pequenininha, cara. Na escala de roedores, é rato, cutia, não, é rato, preá, né? Que ali no Nordeste tem bastante, que é o rato sonim. Aí vem a cutia, a paca e a capivara. Acho que são os 5 roedores mais comuns, assim, que a gente tem. Exatamente. O pessoal tá perguntando, inclusive, ó, comentário aqui, aquilo que tu comentou, vou colocar no Instagram aqui, a Cátia Silva botou, que o Lula pisa na bola frequentemente em relação a essas coisas, mas não se compara com o que ela tá falando, da questão do Bolsonaro, que não se compara com o Bolsonaro, né? Inclusive, questionaram aqui, ó, e se fosse o Bolsonaro que estivesse comendo a paca? Eu concordo, né, com o que o Harry falou. Se fosse o Bolsonaro, né, com certeza teria tido uma crítica muito grande. Tá? A gente tem diversas críticas aqui ao Bolsonaro também, quem acompanha o Florestal Brasil na época do Bolsonaro presidente, né? Via, né, o quanto a gente falava das cagadas que o Bolsonaro fazia, né? E com o Lula não é diferente, também fala muito de cagada, então a gente fala igual, tá? A gente aqui fala muito, a gente tem que falar. A questão da caixa da cloroquina que ele estava apresentando para as emas lá do Palácio. O pessoal do mesmo jeito. Tinha gente que estava, o pessoal que era oposição naquele período, que é quem está na gestão hoje, o pessoal que era oposição é um absurdo, e o estresse nas aves e tudo mais. E o pessoal que era a favor de quem estava na gestão naquele momento, estava gritando lá, para de militância, para de frescura, de mimimi e tudo mais. Então, sempre vão ser as mesmas linhas de comentários, só que de lados opostos, eles vão se alternando. Enquanto a gente, como brasileiro, deixar o Brasil ficar nesse ping-pong, nos extremos, sabe? A gente só fica realmente vendo essa palhaçada acontecendo cada vez mais e mais. Exatamente. Então, eu acho assim, foi muito, no mínimo, tá? Infeliz escolha, tá? Ainda mais num domingo de Páscoa, pô. Fazia um peixe, pô, fazia
né? Podia fazer um tambaqui. Ia ser muito, muito melhor, né? Tambaqui também é criado em Tambaqui do cativeiro. mesmo jeito. Tem o tambaqui nativo, o Exato. silvestre, e tem um tambaqui de criadouro. Pois é, fazia, mas pelo menos é nativo, é criado em cativeiro, poder, né? Poder O tambaqui não é da fofofauna, e um Não é, abraço né? pro Iago Santos, que sempre falava isso. O problema Exato. todo é que o pessoal se importa muito mais com a fofofauna. É o animal que dá para abraçar. Exato, né? Então Gente, um abraço. tem essa questão aí, né? Também muito filosófica em cima disso. Ah, qual é o animal que pode comer, qual que é o animalzinho que não pode comer. Tem muitas dessas coisas. Então, eu acho assim que não valeu a pena esse post que foi feito. Foi muito mal pensado, tá? Não sei nem se o pessoal da assessoria aí do Lula tava ligado que ele ia fazer essa publicação desse vídeo, mas foi péssimo, timing péssimo, tudo péssimo, A tá? paca devia estar gostosa? Demais. Mas foi péssimo. Eu não duvido, bem temperado tava, tá? Que se você for ver, ainda tem isso, né, cara? O vídeo, agora, para fechar esse assunto, o vídeo, além da gente falar que a carne era de caça, depois ela veio dizer que a carne era de criadouro, legalizado, e tinha nota e tudo mais. Até agora essa nota não Depois da merda apareceu. feita, né? Essa nota não apareceu, até agora não apareceu a comprovação de que era de criador. Mas ela deu a receita no vídeo, ensinou como fazer no vídeo e menciona que a carne é de caça. Por mais que a dela, que ela fez, tenha sido legalizada, o vídeo é uma apologia ao consumo de carne de caça. A partir do momento que ela diz que é assim que se faz carne de caça, é Exato, carne de caça, porra. exato, entendeu? Ela No podia ponto, dizer que, olha, é um animal que usualmente é caçado, mas esse aqui é de criadouro. Acabou a polêmica no vídeo. podia ser uma carne cenográfica, Harry. Podia nem ser carne de verdade. Só dela falar, né, e dizer como é feito, tal, ela tá fazendo apologia porque a pessoa que sempre teve curiosidade, a pessoa que de repente segue o Lula, segue a Janja e admira eles e tudo mais, e pô, a pessoa teve isso. Você, cara, a mulher do presidente, o presidente comeu, por que eu não vou comer? Por que eu não posso ir matar um tatu? Eu não posso ir dar um tiro num tamanduá? Porque a Exatamente. mulher do presidente está fazendo na Tá rede social. fazendo. Né? Então, esse que é o ponto principal, tá? Não é aqui querendo dizer se foi sim ou se não. Isso vai ser investigado, já vi que tem denúncia e queixa-crime sobre isso, e vai ser aberto sei lá o que, se o Ibama vai investigar. Isso aí é com eles. Mas que pegou muito mal, foi péssimo, péssimo, péssimo. Se o Ibama entrar nisso aí, o Ibama é bom nisso. Pede a rastreabilidade dessa carne. Exato. Tá, prova então, cadê o produtor? De onde veio? Né? Vamos ver se veio. Então, essas que as questões, né? Além de segurança alimentar também, que é um dos motivos que não se deve comer carne de animais silvestres, animais soltos, animais da natureza, porque você não sabe se aquele animal está doente, você não sabe se ele foi envenenado, você não sabe se ele comeu alguma coisa que não vai lhe fazer mal se você consumir aquilo, se ele bebeu uma água que ele não deveria ter bebido, você não sabe, e é por isso que a gente não deve comer também animais silvestres, seja lá qual for. Inclusive, fica esse disclaimer aqui. É sempre importante. Sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente fala sobre isso. Bora juntar os dois assuntos, que é a espécie exótica e invasora, lá da primeira matéria que a gente falou, da Leucena, e aqui falando sobre fauna silvestre, bora falar também de um outro disclaimer que tu acabou de falar. É por isso que o problema do javali, do javaporco aqui, é realmente abater e incinerar, dar fim naquele bicho. Por quê? Não dá para ficar consumindo, como tem muitas pessoas que comentaram na nossa postagem, mais uma vez. A gente tem sempre que considerar essa desinformação e explicar as coisas muito bem explicadinho. Até porque é o nosso papel aqui no Florestal Brasil, também instruir na medida do possível. Tu não pode consumir a carne do javali, do javaporco, porque tem grande chance de tu adquirir uma zoonose ali. Exato. Sabe? Seja se tu der isso para os teus animais domésticos, seja se tu consumir com a tua família. Sabe? Não sabe que tenha qualquer outro tipo de doença ali que pode passar leptospirose, sabe? Porque muita gente acha que só dá no rato, não, dá em qualquer tipo de animal, principalmente nesses aí. Acabam consumindo tudo e se contaminam também. Eles consomem esses ratos doentes também. Então, é por isso que não pode consumir esses animais. Então, tome muito cuidado, seja com um animal exótico invasor, como o caso do javali e do javaporco, seja com os animais nativos aqui, como o tatu-peba, por exemplo. Não pode simplesmente sair e pegar, porque os tempos, como todo mundo gosta de comentar, mas no tempo do meu avô todo mundo caçava e comia, mas a gente não está no tempo do teu avô já até morreu. Entendeu? Sim. Não, e no tempo dos nossos na carteira. Então,
já morreu e tu pode morrer também se tu continuar fazendo as mesmas coisas que o teu avô fazia. Não, e no tempo dos nossos avós, não existiam riscos tão grandes como a gente tem hoje, né? O consumo, o uso de agrotóxicos, poluição de rios, poluição da nossa flora, né? Então, Foi esse que é o risco. próximo já, né? Naquela época que não tinha tanto isso, né? Ou sequer existia, né? Então, por isso que naquela época eles comiam carne de caça e não passavam mal. Não tinha tanto risco como a gente tem hoje. Agora, Real, deixa eu ler uns comentários da galera aqui, ó. O Vinícius TST tá falando que a figura governamental é falha na fiscalização quanto a políticos, né? Que, por sua vez, não tem máscara para divulgação de abate de animais silvestres. E tudo isso acaba enfraquecendo as políticas de preservação e a fauna ambiental e social brasileira. Excelente comentário do Vinícius aí. Obrigado pelo comentário. Deixa eu ver o que mais está falando aqui. A Pri TR achou bem desnecessário, poderiam ter evitado a questão do vídeo, né? Esses Você caras que comentou defendem. incentivaram o consumo, a Pri também. Então, incentivaram o consumo, né? Querendo ou não, esses caras que defendem essas arbitrariedades é que realmente são sem neurônios. Então é isso. Bom, quem quiser saber mais sobre isso, tem post lá no Florestal Brasil. Esse post tem mais de 1000 comentários. Cara. Da última vez que eu olhei, estava com 1.300 comentários, que foi como tu falou, né? Dividiu o Brasil aí novamente por conta dessa situação toda aí. Uma curiosidade ainda relacionada a essa questão de consumo de animal silvestre. Eu não sei se já passou por isso, Lucas. A gente nunca conversou sobre esse assunto. Mas eu já fui no manejo florestal ali na região de Juruti, aqui no Pará, próximo a Santarém. E teve um funcionário desse projeto de manejo que ele foi demitido no período que eu estava lá fazendo uma consultoria para a área. Por quê? Eles têm lá, eles passam cerca de 30 dias trabalhando lá e ficam 10 dias de folga. E ele simplesmente viu 2 tatus na estrada, eles não se seguraram, saíram do caminhão, o caminhão quase cai, porque ele soltou, quando ele puxou o freio de mão, sei lá o que ele fez lá, Não o segurou. caminhão ficou na beira da estrada e tinha uma ribanceira. O caminhão chegou a escorregar, mas depois travou, né? Porque a carga estava pesada atrás. Ele estava com meia carga de toras. Então, o que aconteceu? Ele pegou esses tatus, levou para lá e ficou tirando foto e postando em grupo de WhatsApp. Com a camisa da empresa. Eu penso, não, porra, não pode fazer, pelo amor de Deus. Pô, o Tudo consultor tá, errado. sabe? Vai ter a auditoria aqui em breve, sabe? Essas fotos viralizando aí. Porra, tem um. Aí ele me falou, olha isso aqui. Ele abriu um freezer, estava até a tampa de frango. Sim, não falta comida. Outro lado estava até a tampa de carne de gado. E tinha um armário inteiro com lata de sardinha e lata carne em conserva, né? Então tinha tudo para eles comerem ali, né? tranquilamente. Eles não precisam nem cozinhar, porque tem a cozinheira do pessoal que faz o rancho lá. Mas ele simplesmente não viu, virou um animal na hora que ele viu, deixou o caminhão quase para virar, para correr atrás do tatu. Foi demitido do emprego por causa disso. Isso é uma questão cultural, né? Muitas pessoas cresceram, às vezes, consumindo esse tipo de coisa, né? E não... Mas hoje não é necessário, e ainda mais estando numa empresa como essa, né, na situação que tu descreveu. Aí tem até uma história também, né? Tu falando isso aí também me lembrou uma outra história que me contaram, que o cara estava fazendo justamente no manejo, estava fazendo conscientização, né, junto às comunidades em relação a isso, ao consumo de carne de caça e tal. E aí a dinâmica com as crianças e os jovens ali era assim, cada criança tirava o nome do animal e tinha que fazer uma mímica ou então falar características do animal, né, e as pessoas tinham que adivinhar qual que é o nome e a pessoa que estava falando não podia dizer o nome. Aí, depois ele falar várias características, falou assim, é fofinho, é gordinho, é dentuço, e ninguém acertava, né? Todo mundo chutava outros animais aqui. Aí ele falou assim, é uma delícia, e todo mundo, paca, paca. É foda, aí é pra foder mesmo. Justamente na palestra, né, que não era para consumir carne de caça. Tem um caso, tu sabe desse caso aqui, só para quem tá ouvindo aqui, curiosidades, coisas que a gente vai vivenciando aí nessa carreira, né, florestal. Teve um que passou por uma auditoria do IBAMA, eu não vou nem dizer a região, que aí... Mas foi tu que me contou isso, inclusive. Vai. Vou lembrar agora. E simplesmente no fim de toda a auditoria, da fiscalização, não é nem auditoria, foi fiscalização do órgão ambiental, não lembro se estadual ou federal lá, ele simplesmente mandou matar um veado para servir para os agentes da fiscalização, os agentes do IBAMA que estavam lá.
Eu disse, realmente é a linguiça comendo cachorro, cara. Exato, cara, é porque as pessoas já estão tão acostumadas, isso é tão natural para elas, né? E que não passa pela cabeça. E eu tenho certeza, tá? Que não passou na cabeça do Lula e da Janja que iria ter essa repercussão. Porque senão eles teriam tomado uma precaução antes, teriam começado o vídeo falando, estamos cozinhando uma carne aqui, mas é autorizada, viu, tal, não sei o quê. Eles Eu teriam... vou discordar de ti, cara. Cara, eu acho que... Existe animal político mais esperto do que o Lula. mas Não não existe. sei, cara, eu acho que, porque assim, eu acho que pegou mais mal do que bem, tá? Porque mesmo dentre as pessoas que defendem o Lula, as pessoas que defendem a Janja ali, pegou mal, inclusive, entre essas pessoas. Então, eu acho, assim, que, na verdade, eles estavam tão seguros do que estavam falando ali, tipo assim, sabe, de realmente não estavam nem aí, esse é o ponto, não pensaram. E fizeram aquilo com tanta naturalidade que não passou pela cabeça deles que poderia dar um problema. Senão, eu acho que eles tinham se respaldado antes, né? E eu não tô dizendo isso para justificar, não. Eu acho tão ruim quanto, que é mais ou menos esse exemplo que tu falou, do cara que pegou, matou o viado para dar pros caras de Ibama comer, do cara que pegou o tatu e bateu foto como se fosse um troféu, entendeu? Porque para as pessoas aquilo ali não tem valor, né? E elas se resguardam de ser uma questão cultural. Eu sempre fiz isso, meu avô fazia, meu pai fazia, então por isso que eu faço, para justificar algo que é errado, tá? E que ainda pode causar muitos prejuízos, e tanto para o meio ambiente quanto para a própria pessoa que está fazendo aquilo ali, tá bom? Então esse é o nosso recado aí para vocês em relação a isso. Quem quiser ver o vídeo, quem quiser ver o post, tá lá no Florestal Brasil, fica à vontade, tá bom?